Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria nós estamos celebrando na noite de hoje, 21 de agosto de 2016, 25 anos da Igreja O Brasil para Cristo em Arujá. E eu estou aqui com o presbítero Fábio. Ele também recebeu uma bênção muito especial de Deus e ele mesmo quer contar para edificar o seu coração. Presbítero, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Cheguei aqui há um ano atrás, fui diagnosticado com câncer e eu criei na palavra do Senhor, eu criei na oração dos irmãos e Jesus me curou. Para você crer, você tem que crer, irmão, que Deus pode curar você também. Você que está aí do outro lado, está me vendo. Creia, irmão, na palavra do Senhor que Ele cura. O médico pode dizer que não, pode dizer para mim não tem cura, não tem jeito, seu câncer, mas Deus foi lá e me curou. É a fé, irmão, você tem que ter fé e acreditar na palavra que você ministrada através desses altares, desses homens de Deus que aqui estão conosco. Tem a palavra de Deus, são homens ungidos, homens honrados de Deus, que falam e Deus honra e cumpre, irmão. E eu recebi minha cura, então um ano aqui que eu estou aqui congregando e sou um ano curado do câncer. André, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, igreja. Faz mais ou menos 2 anos que... Vai fazer 2 anos que eu, meu esposo, meus 2 filhos congregamos aqui. Eu recebi uma bênção muito grande. Tá mais ou menos uns 6, 7 meses. Eu apresentei uma dor muito forte na coluna. E eu realmente me assustei muito e eu tinha muito medo mesmo de ter algo maligno na minha coluna. E um dia eu falei para o meu esposo, eu preciso ir ao médico, mas o meu medo é que eu descubra que eu tenha algo maligno na minha coluna, porque era algo muito forte, uma dor muito forte. E um dia, uma quarta-feira, eu saí de casa para vir ao culto e eu falei, eu preciso ir ao médico essa semana. Mas o meu medo era que fosse câncer, que fosse alguma coisa muito ruim, e vim à igreja. Mas eu me lembro que um pastor, ele é de fora, faz um trabalho fora mesmo do Brasil, e ele pregou, e ele disse que naquela noite haveriam curas, o Senhor ia operar milagres. E eu, na verdade, nunca tinha passado por uma experiência como aquela. E eu levantei as minhas mãos e falei, eu creio, como eu fazia todos os cultos, eu creio. E foi algo tão incrível que na hora, a dor foi tirada. Foi como se fosse uma mão tirando aquela dor de mim. E ele disse assim, o pastor, e a pastora também, no próximo domingo, vocês irão contar os testemunhos. E eu estava feliz porque alguém ia contar o testemunho, mas mal sabia que esse alguém ia ser eu. Então eu agradeço a Deus, porque eu realmente fui curada da minha coluna. Eu nem sei o que era, porque o Senhor me curou e eu agradeço ao Senhor pela cura. O Senhor tem nos abençoado grandemente e eu tenho um milagre muito grande para contar, que foi o nascimento da nossa filha. O ano passado nós completamos 14 anos de casados. Nós tínhamos um desejo muito grande de ter filhos e nós tentamos durante 10 anos e não conseguimos. Em maio de 2014, eu vim a esta igreja numa escola bíblica dominical e era Dia das Mães. E a esposa do pastor Valdeci, a irmã Sueli, ela estava distribuindo lembrancinhas pelo Dia das Mães. E eu, brincando, eu estiquei a mão para receber uma lembrancinha e ela não me deu. Ao término da escola bíblica, quando eu estava saindo, ela me chamou. E me chamou até a frente ao altar e tinha um grupo de irmãs que ela tinha chamado para orar por mim. E ela profetizou na minha vida. Ela falou assim, eu vou te dar o presente, mas é a última vez que você vai receber o presente sem ser mãe. O ano que vem você já vai ter a sua bênção. E em maio de 2015
no outro dia das mães, eu já estava gestante de 2 meses esperando a nossa bênção, que nasceu no dia 19 de novembro. Então, ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Tati, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. O meu testemunho hoje é que eu tive um trauma no pé de uma queda, todos sabem, todo mundo participou, né? Eu tive uma queda, fraturei o meu pé, eu tive rompimento dos ligamentos, eu tive um derrame no pé, eu tive 8 lesões no pé, né? Então eu ia ter que operar e não sabia também se eu ia voltar, ia normalizar, né? Eu senti muito, inclusive a igreja orou por mim. E no domingo de Páscoa, eu tive uma surpresa de Deus. Foi um culto que, inclusive, eu cheguei atrasada. E na hora da saída, eu tive um irmão, o Mateus, que ele me parou na rua, eu estava de bota, e aguardando, inclusive, para marcar cirurgia. E ele orou na calçada pelo meu pé. Quando eu cheguei naquele domingo, eu já tirei a bota e voltei a andar, né? E eu achei, inclusive, mesmo assim, eu voltei para o médico, o meu ortopedista, inclusive ele era especialista em pé, e ele falou, você não vai precisar operar. Então, eu voltei, eu não fiquei os 6 meses, como ele falou, que eu iria ficar 6 meses, né? E esse é meu testemunho de hoje, eu espero que vocês usem como exemplo. Eu acreditei. E eu peguei isso para minha vida. É isso, gente. Igreja Brasil para Cristo, 25 anos semeando a palavra, colhendo vidas, colhendo milagres.